Boa noite, gente. Aqui estamos em mais um encontro dominical. Tratar de assuntos do nosso cotidiano à luz da doutrina espírita. Que possamos ser assistidos, iluminados por Jesus, nosso Mestre, e pelos demais irmãos que em sua homenagem que caminham conosco, nos guiando, nos orientando. Essa semana eu me questionava, em função de nós já estarmos há um ano vivenciando esse processo de pandemia. E durante esse período, nós nos mantivemos afastados desse contato virtual com vocês. Montamos uma linha de trabalho presencial com um número reduzido de pessoas, mas não mantivemos esse contato mais direto com vocês. Na virada do ano, fatos novos surgiram, inclusive o crescimento da pandemia nesse período, né? Começou a acelerar aquilo que a gente achava que já estava controlado, que estava melhorando, e começou a aumentar intensamente, né? E isso provocou uma série de mudanças naquelas atividades que nós estávamos implementando até então. E nessa série de mudanças, nós passamos a ter esse contato com vocês aos domingos, apesar de termos as lives na segunda-feira, né? Um conjunto de irmãos fez isto para nós durante todo o ano, e nesse instante que nós adentramos no domingo, não é que eles não estivessem fazendo bem as lives, estão fazendo muito bem, né? Do nosso agrado a forma como eles estão agindo e interagindo através destas. Mas aqui estamos pela necessidade do momento, diante do crescimento das ansiedades, das dores, das aflições de muitos, e é preciso termos mais vozes falando sobre vida, sobre esperança, sobre persistência no desejo de seguirmos adiante. Isso nos trouxe a estar com vocês nos domingos à noite. Sabemos que o momento é difícil para todos. Não está sendo fácil para nenhum de nós. Essa expectativa a todo tempo de sermos o próximo a precisar baixar no hospital quando não tem vagas nos hospitais, a expectativa de estar entubado sem saber se sairá daquela situação ou se virá a óbito, a desencarne nesse processo. Então isto gera medo em muitos de nós. E eu pergunto nesse instante, e aonde está Deus em todo esse processo? Mas quando eu pergunto onde está Deus, é o Deus em nós. Como está essa minha fé, essa minha confiança que eu professo em Deus por tanto e tanto tempo? Eu, recentemente, falando para vocês, e em alguns outros momentos também, fazia comparativos do nosso irmão Davi lá atrás falando dessa confiança em Deus. E mostrando, comparando isso aí com a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, onde nós nos falamos dessa confiança, dessa fé no céu e na terra, ou seja, enquanto espírito e enquanto espírito encarnado. Mas nesse momento que somos chamados a vivenciar dores, nós nos inquietamos, entramos em aflição. E onde está a nossa fé, a nossa confiança? Precisamos lembrar sempre que Jesus, estando entre nós, veio com compromisso, dentre tantos outros,
de respeitar leis, leis materiais e leis espirituais. Muitos de nós caminhamos hoje, infelizmente preciso dizer isto, até mesmo alguns espíritas, não estou falando de casa espírita A, B ou C, estou falando de espíritas de um modo geral. Alguns espíritas não estão respeitando as leis materiais. Ora, como nós queremos ser assistidos, ser amparados pelos nossos orientadores, pelos nossos mentores, nossos protetores espirituais, pelos anjos de guarda, se nós não estamos fazendo a nossa parte? Jesus caminhava conosco e nos falou por diversas vezes sobre essa questão de fazermos a nossa parte. Ao homem que queria segui-lo, ele faz: pega a tua cruz e segue-me. Em outro momento que ele fala de bate que a porta se abrirá, procura que achará, mas ele nos lembra: faz a tua parte que eu te ajudarei. Então nós hoje reclamamos de nossas dores, mas muitos de nós não estamos fazendo o esforço necessário para nos adequarmos às leis humanas, respeitando o momento que estamos vivenciando. Não adianta eu vir para a casa espírita, eu ir para o templo evangélico, para a igreja católica e assim sucessivamente para tantos outros credos, em busca de ajuda, de auxílio para este momento, se eu não estou tendo cuidado de fazer minha parte. Os espirituais, eles agem em todos os lugares. Os que protegem, que ajudam, que assistem, que orientam, eles agem em todos os lugares. Eles estão presentes nos templos citados, estão presentes nos templos umbandistas, estão presentes nos terreiros de candomblé. Em toda parte eles estão presentes, ajudando a cada um de nós, desde que façamos a nossa parte. Então é o momento de nos reservarmos mais, nos preservarmos mais, termos mais zelo, mais cuidado, não somente conosco, mas com cada um daqueles que caminham ao meu lado. Porque o ar que eu estou respirando, por onde eu ando, por onde eu passo, pode estar contaminado sem que eu saiba. E se eu ando descuidado do uso de uma máscara, eu posso estar contaminando o irmão que vai passar por mim, se ele também for descuidado como eu estivesse em usar o seu equipamento. Então é hora de cada um de nós cuidarmos de nós e do outro. Essa pandemia representa em nossa vida a oportunidade de exercitarmos o amor para com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ela não veio para nos punir, nos castigar de forma alguma. Simplesmente está nos dando a oportunidade de nos percebermos necessitados uns dos outros. Eu preciso da ajuda do outro e preciso ajudar ao outro, independente de quem seja. É um chamamento mais contundente à nossa relação para com os outros. Seria muito mais fácil, muito agradável para mim, num domingo à noite, chegar aqui e conversar com vocês sobre uma página do Evangelho. Mas no momento atual, de tantas dores e sofrimentos, não podemos falar simplesmente do Evangelho sem falarmos destas coisas, destas situações do dia a dia. Nas casas espíritas, nós falamos muito em transição planetária. E eu já falei sobre isso aqui em outras oportunidades. Entretanto, a pandemia faz parte desse momento. Não é algo à parte.
Está dentro do projeto de transição. Nos evangelhos encontramos Jesus nos falando de separação de joio e de trigo. E essa separação está ocorrendo nesse momento. Eu já repeti várias vezes, vou continuar repetindo. Não é Jesus que vem fazer essa separação ou qualquer um dos espíritos que em seu nome agem. Cada um de nós somos responsáveis por essa separação. Cada um de nós escolhemos se queremos ser joio ou se queremos ser trigo. A cada dia, na minha atitude, na minha ação, no meu pensar, eu estou fazendo essa separação. O momento é de colheita. Cada um vai estar colhendo aquilo que semeou. Mas a todos é dado a oportunidade, até o último instante, de fazer diferente. E quando se fala em fazer diferente, é agir conforme as leis de Deus. É agir de acordo com os ensinos que Jesus nos exemplificou. É calar nossas vaidades, nossos melindres, em benefício do outro. O momento exige isso de cada um de nós. E em meio a tudo isto, precisamos conservar o equilíbrio, a harmonia, a paz interior. Não podemos nos desesperar, alimentar inquietações. O momento não é disto. Precisa exatamente ao contrário. Em meio à aflição, o desespero, eu ficar em paz. Eu falava há pouco de nosso irmão Davi. Tem uma outra passagem muito importante dele em nossas vidas, quando ele nos diz, se não me falha a memória, no Salmo 91, não tenho bem certeza, mas em um de seus salmos ele nos diz: 10.000 cairão à sua direita, 1.000 cairão à sua esquerda, mas você não cairá. Mas para que este você não cairá se cumpra, é preciso não só a minha confiança, mas o meu respeito às leis. Então, confiança em Deus e respeito às leis de Deus. E aí vem Jesus e complementa essa ideia, quando nos diz que não veio derrogar a lei, mas fazê-la cumprir, e nos dá exemplo de cumprimento das leis espirituais e das leis materiais. Ou seja, nos foi ensinado e exemplificado para que nós não tivéssemos dúvidas de como teremos que caminhar, mesmo em meio às dificuldades. Então, eu ouço muitas pessoas dizerem: ah, mas é difícil. Eu tenho que saber o que é melhor para mim. Tenho que saber o que é que quero. E fazer o meu esforço para alcançar aquele propósito, aquele objetivo. E preciso ser persistente nesse esforço. Não posso desistir diante da dificuldade menor que seja que me surja e eu dizer: ah, não é possível, não dá. Jesus era Jesus? Não. Jesus foi um homem encarnado igual a qualquer um de nós. Nos deixou lições belíssimas. Mas era igual a nós naquele momento, sujeito a todos os erros que nós somos sujeitos. Ninguém melhor do que ele para compreender e entender aquilo que nos ensinava, mas principalmente conhecer e entender a cada um de nós, nas nossas possibilidades e nas nossas fraquezas. E ele incentiva, através daqueles irmãos que em seu nome agem, as nossas possibilidades e respeita as nossas fraquezas. Não nos julga, não nos condena, não nos castiga. Então, quando eu vejo alguns diante de dificuldades da vida,
quer que seja pela doença, um problema financeiro, um problema de relacionamento, que geralmente são as coisas que mais nos incomodam, de maneira mais frequente, e as pessoas dizem que isso é castigo de Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que não com o outro? Porque é a minha necessidade passar por aquela experiência, aprender lições com aquela experiência. Deus não castiga, nos dá oportunidades de aprendizados, para que possamos mudar atitudes e agir diferente em nossa vida, para percebermos o outro sem fazermos julgamentos. Em nosso trabalho dentro da casa espírita, em alguns momentos, eu vejo irmãos, né, falando de suas dores. E eu ouço cada um deles. E vejo também trabalhadores, conhecedores do Evangelho, a se queixarem de suas dores. Como se a dor fosse esse castigo. E quando é mostrada a possibilidade, a necessidade daquilo que ele poderia fazer para minimizar a dor, infelizmente nós vemos muitos refutarem a ideia, dizendo que não é possível. Porque às vezes aquela dor que está me incomodando é para eu abraçar aquele que está ao meu lado, no meu lar. E eu digo que não consigo. Um irmão, um pai, uma mãe. Uma coisa aparentemente simples, principalmente quando se trata de seres consanguíneos, mas que nós, enquanto espíritos, presos aos nossos registros pretéritos, não conseguimos fazer o esforço de vencer a nós mesmos. E o fato de estarmos nesta matéria é vencermos a nós, não é vencer ao outro. Repetimos sempre, nós não estamos aqui para ser melhor, para ser maior do que nenhum daqueles que caminham ao nosso lado. Mas eu preciso dar o melhor de mim em benefício da minha reforma, da minha mudança de comportamento e de atitude. Eu preciso ser melhor que eu, não melhor que o outro. Então, à medida que nós formos nos conscientizando e entendendo isto, nos percebendo como espíritos, vamos em nossa caminhada diária, nas dificuldades que surgem, nas pequenas convenções do dia a dia, onde nós deparamos com ideias diferentes da nossa, vamos tratar com mais serenidade, ouvindo mais o outro e julgando menos, até que não precisemos julgar mais. É preciso olharmos o outro mais olho no olho. Esse momento de pandemia tem nos dado uma oportunidade fantástica, uma vez que não conseguimos ver os lábios do outro, não conseguimos ver todo o rosto do outro, na medida que estejamos nos cuidando, de precisarmos olhar nos olhos. Estamos tendo a oportunidade de sorrir, de falar e abraçar com os olhos. E já nos diz, há muito tempo, alguns poetas, que os olhos é o espelho da alma, é o espelho do espírito. Ou seja, na proporção que vamos nos olhando nos olhos, vamos vendo um pouco da essência do outro. Algo que há muito tempo nós não fazíamos, olhar o outro nos olhos. Então hoje precisamos olhar o outro nos olhos. Isso é, na medida que exercitemos isto com paciência para olhar o outro realmente, vamos perceber muitas coisas no outro que antes nós não percebíamos. Agora, de acordo com a minha natureza, eu posso perceber no outro aquilo que ele tem de melhor ou de pior. Eu escolho
o que é que eu quero perceber, o que é que eu quero ver no outro. Esse momento me dá essa oportunidade. Eu comecei falando para vocês que o momento requer que falemos de esperança. E o que tem a ver todo esse contexto, em meio a dores e aflições, com a expectativa de esperança. Para muitos dos nossos irmãos que abraçam outras linhas filosóficas, que têm uma maneira de perceber Deus e as suas leis de um modo diferente que nós espíritas, pode até não dizer muita coisa, mas para nós que estamos familiarizados com a imortalidade da alma, com a vida após a vida, para nós que falamos de reencarnação, do espírito nascer novamente em um novo corpo, essa esperança é preciso estar viva dentro de nós. Porque se eu não acredito, não creio nisto, não adianta eu me dizer espírita. Eu sou espírita, mas não creio nos princípios da doutrina. Essa ideia de reencarnação, isso é tolice. Vida após a vida, morreu, morreu. Que espírita sou eu? Então precisamos saber o que nós queremos. As oportunidades de estudo sobre o assunto têm das mais diversas formas. Que é através de livros, que é através de rádios, que é através de áudios da internet, que é através de vídeos, TV. Temos diversas oportunidades de estudo. Mesmo nesse momento de pandemia, continuamos tendo diversas oportunidades. Se eu não tenho o momento hoje não me permite chegar a uma casa espírita para ouvir uma palestra, mas através dos diversos meios que a mídia coloca à nossa disposição, eu posso ouvir quantas palestras eu quiser, escolher o que eu quero ouvir. Mas é preciso que eu ouça e queira aprender, queira entender, refletir sobre as coisas que eu ouço e observar a vida e o mundo à minha volta. Porque a gente fala de pandemia, de dores e tudo isso, mas todos os dias quando eu acordo, que abro a janela da minha casa, eu consigo vislumbrar um céu bonito a brilhar para todos igualmente. Ele não escolhe a quem, hoje vou brilhar para Félix, mas para João não vou brilhar não. Vou brilhar para Francisco, mas para Antônio jamais. O sol brilha para todos indistintamente. Aí eu chego do outro lado, onde eu tenho umas poucas plantas na frente da casa, e eu vejo os pássaros cantando alegremente. A natureza continua viva e ativa, porque nós temos que nos calarmos em nossos sentimentos e vontades, nos paralisarmos. Repito, precisamos ter cuidados, precisamos sim, mas a vida continua e precisamos acreditar nessa vida. O momento nos chama a isto. Embora alguns se sintam derrotados neste momento, não podemos nós nos dar a esse direito. Precisamos marchar confiantes. Eu conversava com uma pessoa hoje e me chamou a atenção porque a experiência dela de vida, em alguns aspectos, muito parecida com a minha experiência. E eu vou falar um pouco deste assunto, não pela experiência dela, vou falar pela minha, porque ela não me deu liberdade para falar da dela, mas da minha eu posso fazer isto. Falava do momento de percepção nossa, de entendimento, com relação à doutrina.
e ela, assim como eu e tantos outros, quando descobre a doutrina espírita num primeiro momento, nos conclamando a um conjunto de mudanças de comportamento chamado reforma íntima, temos dois comportamentos distintos. Alguns dizem que é difícil e não abraçam. Muitas das vezes ficam até como simpatizantes, mas não se aprofundam em estudar, buscar entender. Outros tomam aquele choque de realidade e acham que tem que aprender tudo de uma vez só. E aí começa a criar confusões em sua vida. Os amigos de ontem já não servem mais, né? Se eu ir um final de semana para um happy hour com o pessoal de trabalho, já não vou mais. Nem tanto, nem tão pouco. Precisamos fazer a mudança sim, mas precisamos manter o laço e o respeito com as pessoas. Eu posso mudar minhas vontades, minhas atitudes, mas não tenho que impor isso ao outro, querer que o outro mude. Ou seja, muitos cuidados eu preciso ter nesse meu processo de mudança. É necessário que eu faça isto por etapa. Não tem como fazer de uma vez só. Nós temos o exemplo de nosso irmão Saulo. Quando falamos disso, nós dizemos, Paulo fez a conversão na estrada de Damasco. E acabou aí? Não. Ele começou a divulgar a boa nova ali? Não. Ele até no primeiro momento procurou alguns amigos antigos, buscando entendimento, ajuda, ver se falava para os amigos daquilo que ele percebeu e não achou respaldo. Sua própria família não o abraçou naquele instante. E aí ele foi procurar alguém que ele sabia que o entenderia. E a partir daí, ele começou um processo de aprendizado, aonde fez com que fosse vivenciar experiências no deserto por muito tempo, para depois ele voltar e começar a falar da boa nova. Então cada um de nós temos que perceber essas lições, estes exemplos. Eu não posso mudar de vez. Tenho que fazer isso por etapa. Pois quando eu vou fazendo isso por etapa, é mais fácil eu entender, compreender e me ajustar dentro de uma nova condição que eu estou criando para mim. Não é para o outro que comigo caminha. No que pese Jesus ter nos dito que num conjunto onde houvessem 5, estaria 3 contra 2 e 2 contra 3, mãe contra filha, sogra contra nora. É verdade. Nos dias atuais ainda acontecem isso. Mas cabe a mim, seguidor da doutrina, amenizar esses impactos no meio onde estou, no conjunto onde estou inserido. Cabe a mim entender que a doutrina me conclama uma reforma íntima, uma mudança, mas não diz que eu tenho que abandonar aqueles que comigo caminham. Que entrar em choque com eles para impor a minha ideia. É hora de eu usar da indulgência, da paciência, da compreensão para com eles, respeitando o momento e o tempo deles e a condição deles. Tratar, negociar com eles sobre a minha prática. Eu respeito vocês, mas me dê a oportunidade de eu aprender algo diferente. Mas isso num processo de harmonia. Não precisamos nós sermos os provocadores de escândalo. O escândalo é necessário, mas ai de quem o fizer. Não queiramos ser nós a fazermos isto.
sejamos mensageiros da paz, do amor para com o próximo. E nesse momento, muito mais do que em qualquer outro de nossa existência. Por que nós estamos encarnados nesse instante, vivenciando essas situações por quais estamos passando? Porque, por certo, cada um de nós fomos preparados para este momento. Somos aqueles trabalhadores que Jesus chamou da última hora, que estão prontos para o trabalho, que trazem consigo a experiência necessária para vivenciar esta hora. Quantas pandemias já não tivemos nesse nosso planeta? E, por certo, nós passamos por elas. Independente da posição que estivéssemos naquele momento, nós passamos. Então, as experiências daquela época estão fazendo parte dos nossos registros e, nesse momento, estão melhoradas com os aprendizados que vivenciamos de lá para cá. Então, estamos sendo chamados a esse trabalho. São estes os trabalhadores da última hora, aqueles que estão preparados para enfrentar as dificuldades. Então não nos é dado o direito de ficarmos cabisbaixos, tristes, reclamando. É o momento de erguermos nossa voz, erguermos nossa cabeça e olhar para o outro confiante e dizer: vamos caminhar junto, vamos sair desta. Sermos exemplos para o outro dessa confiança. Fazer o outro perceber que Deus continua existindo e continua nos amando. Eu conversava com uma pessoa hoje, né, e ela descrente em algumas situações. E eu chamava ela, porque às vezes eu fico buscando essas imagens mais comuns a nós para poder dar exemplos de Deus para as pessoas. E tem uma passagem muito bonita que circula com frequência na internet, né, que é as pegadas na areia. E eu dizia para essa pessoa que muitas das vezes, eu que sei que tenho um anjo protetor, um anjo da guarda, um espírito guardião, um mentor espiritual, ou seja, que tem alguém espiritual que me protege, eu não consigo ter conexão com esse amigo, principalmente nessas horas de dor, de aflição, de desespero. E eu lembrava essa pessoa, falando de pegadas da areia, que nessa hora, esse irmão amoroso que cuida de mim, esse irmão espiritual, está me carregando no colo. E é o que acontece realmente. Muitas vezes a gente diz: ah, mas eu estou aqui e não estou vendo ninguém. E quando eu digo nós, são nós, muitas vezes, médiuns que têm percepções. E diz que não está vendo nenhum orientador. Prefere até ver alguém que não está ajudando, orientando, mas o orientador não consegue ver. E eu dizia: confia que ele está ao teu lado. Você escolhe para onde quer olhar. Mas se você estende sua vista para a dor, para o sofrimento, para a angústia, vai ver isso. Se eu busco elevar meu olhar com confiança, com esperança, aí surge a oportunidade, a possibilidade de eu ter outras percepções melhores. Serão sempre as nossas escolhas que vão mostrar onde vamos colocar a nossa pegada no passo seguinte. Eu escolho se quero caminhar em direção à luz ou à escuridão. Eu vejo os exemplos e lições de diversos irmãos que caminharam antes de nós e nos deixaram exemplos para que pensássemos nestas coisas. E são irmãos que não tiveram uma estrada florida, tiveram dificuldades em seus caminhos.
mas que hoje cada um de nós, de acordo com as suas crenças, aplaudimos esses irmãos. Aplaudimos no sentido de percebê-los como espíritos luminosos, de percebê-los como santos, quando na verdade foram pessoas que caminharam assim como nós, no dia a dia, vivenciando dores, sofrimentos e aflições, mas foram vencendo suas dificuldades e persistindo na caminhada. Nas suas dificuldades, sendo aqueles que serviam, que estendiam a mão e buscavam ajudar o outro que estava ao seu lado. Nós estamos sendo chamados nesse instante, diante das nossas angústias e aflições, a estendermos as mãos para aqueles que estão ao nosso lado. Ao falarmos deste Deus de amor, falarmos da beleza da vida, falarmos da esperança de um dia melhor. Essa deve ser a nossa missão nesse momento. Soerguermos aqueles que estão caídos. Como eu disse há pouco, poderia estar falando de uma mensagem do Evangelho. Antes dessa nossa conversa aqui, eu abri ligeiramente o Evangelho e me veio a mensagem: que vossa mão esquerda não saiba o que faz, o que dá a vossa mão direita. O momento é próprio para isso. Eu não me preocupe com quem eu vou estar, a quem eu vou ajudar. Só queira ajudar. Essa é a missão de cada um cristão, é a missão de cada um espírita. A doutrina não cobra milagreiros, cobra obreiros comprometidos com a causa do bem. E esse bem tem que ser vivenciado, praticado, sem ostentação, fazendo bem pelo bem, inclusive fazendo bem àqueles que nos fazem mal. Veja que coisa bonita. Fazer o bem àquele que nos faz o mal. Por que será que Jesus, depois de nos dar a mensagem dizendo amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ele em outro momento nos fala para amarmos os nossos inimigos? Até que ponto Jesus nos conhece na nossa intimidade para chamar a nossa atenção para isso? Não bastaria a primeira mensagem? Deveria bastar. Mas ele nos conhece tão bem que vai nas nossas feridas. Amai o vosso inimigo. Perdoa a ação dele. Caminha com ele se necessário. Reconcilia-te. Se vais colocar tua oferenda no altar, e lembra-se que está intrigado, brigado com seu irmão, coloca a oferenda no pé do altar, não bota em cima não. Volta lá, se reconcilia com ele. Depois vem, pega a tua oferenda e coloca sobre o altar. Jesus nos conhece em nossa intimidade. Deus nos conhece em nossa intimidade. E nós nos conhecemos. A hora é de mostrarmos para nós mesmos o quanto nós nos conhecemos. Esse processo de reforma íntima que a doutrina nos ensina, de mudança de atitudes, passa por esse autoconhecimento. Eu saber quem sou. Quem sou eu? O que eu posso fazer por mim neste momento? Porque caminhando com Jesus, ele nos diz: dai ao outro aquilo que eu quero receber. Mas se eu não me conheço, eu não sei quem sou, não sei o que eu quero receber, o que é que eu posso oferecer ao outro? Então o momento é de aperfeiçoarmos este nosso autoconhecimento e nos percebermos
nas nossas possibilidades. Porque as dificuldades nós percebemos com muita facilidade. É como se gostássemos de vivenciar situações difíceis, complicadas por quais passamos. Nós precisamos nos perceber, repito, em nossas possibilidades. E posso garantir que somos portadores de muitas possibilidades em nossa jornada de vida terrena. Cada um daqueles irmãos que de nós se aproxima, com as suas dúvidas, as suas inquietações, ou mesmo aqueles que se aproximam de forma grosseira, agressiva, são possibilidades que estão sendo postas à nossa disposição. Eu falei há pouco de pagar o mal com o bem. Então, aquele que chega de uma forma grosseira, agressiva, eu não preciso responder a ele na mesma moeda. Não preciso pagar com a mesma moeda. Eu posso ouvi-lo e depois, pacientemente, se for necessário, responder alguma coisa a ele, mostrando-lhe uma situação diferente, uma condição diferente. Ou então, silenciando, assim como Jesus silenciou diante de Pôncio Pilatos. Cabe a nós sabermos o que será melhor naquele instante e pormos em prática as lições, as vivências já aprendidas à luz do Evangelho. Ah, porque eu não conheço bem o Evangelho, mas temos as lições de vida. No nosso caminhar, quantas pessoas não já caminharam conosco, nos falando sobre coisas diversas, nos dando exemplos de situações diversas. Nós temos um arcabouço de conhecimento que muitas das vezes esquecemos de usar. Que é a nossa interação no dia a dia com aqueles que nos precedem na jornada e com mais vivência, com mais experiências, com mais anos de vida material do que o nosso, vão nos dando exemplo em nossas relações do dia a dia. Só que muitos destes nós chamamos de tolos nas suas atitudes. Eu acho uma coisa fantástica, né? E hoje eu posso falar disso com tranquilidade, porque já passei por algumas dessas etapas, mas o processo de evolução do ser humano na carne. Na primeira infância logo, extremamente carente. A proporção que vai avançando, evoluindo nos anos, vai tomando conhecimento de coisas, aprendendo coisas, né? Onde tudo é um deslumbre. E aí chega numa fase de idade chamada adolescência. Daí para frente temos uma sequência de anos onde temos doutores diante de nós. Cada um de nós somos doutores nessa fase, que se estende até para lá dos 30 anos, onde os nossos pais, tios, avós não sabem muita coisa, como eles se enganam, como falam besteira, não sabem fazer nada direito. Mas é que quando chegar lá na frente, passa dos 40, começa a pensar diferente. E avançando um pouquinho mais, percebe quanto aqueles tolos nos ensinaram coisas nas suas tolices. Então nós carregamos um arcabouço fabuloso ao nosso lado. Por onde caminhamos? E os teus exemplos daqueles mais próximos, mas quantos outros amigos, conhecidos, que trazem consigo suas experiências e tentam de alguma forma transferir para nós, e muitas vezes nós não aceitamos. Somos eternos aprendizes. Um dos nossos amigos que caminharam antes de nós, e que foi uma pessoa ilustre pelo conhecimento na sua época, que marcou a história, uma das frases marcantes que ele deixou para nós
foi quando ele disse: tudo que eu sei é que nada sei. Todos nós somos eternamente aprendizes. Não importa a idade material ou espiritual que tenhamos, seremos eternos aprendizes. De vez em quando, conversando com alguns amigos espirituais, na verdade, mais ouvindo do que qualquer outra coisa, eu escuto coisas preciosas. Dia desses, eu já falei isso em outras oportunidades, conversando com um amigo, que é um orientador espiritual, ele olhava e dizia para mim e outra pessoa que estava ao meu lado: meu filho, hoje eu cuido de meu filho. Amanhã, meu filho poderá estar cuidando de mim. Quando nós, em nossos orgulhos, vamos olhar para o outro com esse olhar de compreensão, consciente das voltas e reviravoltas que a vida dá. Jesus, quando caminhava conosco, muito nos falava sobre o valor e a importância da humildade em nossas vidas. A humildade não é ser carente de bens materiais. Humildade é ser rico de virtudes espirituais, aonde eu posso usar essas virtudes, quer na carne ou fora dela, sempre respeitando o outro, zelando pelo outro. A humildade é servidora, ela não cobra nada, mas serve sempre. Foi o que Jesus fez enquanto esteve entre nós. É aquilo que cada um de nós somos chamados a vivenciar, a fazer a cada dia. Aproveitemos esse nosso instante. Temos a oportunidade de exercitar muito isto em benefício daqueles que conosco caminham. Queiramos, sim, ver a beleza de cada dia, em tudo que esteja à nossa volta. Isso falei há pouco da beleza do sol, do cantar do pássaro, mas por onde quer que caminhemos, tem belezas a serem vistas, das mais sofisticadas até as mais simples. Dia desses eu vivi uma experiência agradável. Final de tarde, voltando para casa, passando sobre um viaduto, meu lado direito estava um céu escuro, literalmente escuro, céu de tempestade. Aí minha vista rapidamente foi ao lado esquerdo, e os últimos reflexos do sol naquela tarde se faziam mostrar lindos no céu, formando desenhos belíssimos. E naquela hora eu vi a beleza de Deus. Eu vi Deus na sua singeleza, na sua humildade. E eu, na minha tolice, teimo em ser orgulhoso. Se nós compreendêssemos cada um desses momentos que nos são dados de forma gratificante, nos dando exemplos de vida, de esperança, por certo nosso caminhar se tornaria mais doce, mais suave, as dores seriam mais brandas. Acontece que nós sempre nos desesperamos na hora que devemos ter paz. E a paz é algo que não tem preço. Nenhum de nós consegue chegar em uma farmácia ou em um supermercado e dizer: me dê 1 quilo de paz, ou me dê um pacote de paz, um frasco, um vidro de paz. Não existe. Porque é algo somente nós podemos construir dentro de nós. Não tem indústria que produza, a não ser nós mesmos. E cada um não tem exatamente a paz que merece, mas tem a paz que constrói. E como é que eu construo essa paz?
é na maneira como eu ajo e interajo para com o outro. Tudo aquilo que me alcança, a diferença não está naquele que está me oferecendo, está em como eu reajo. Porque alguém pode me oferecer um buquê de flores e eu me sentir ofendido porque receber um buquê de flores. Ah, eu sou homem, homem não recebe flores. Entretanto, posso receber um conjunto de espinhos e agradecer feliz, entendendo que aqueles espinhos em minhas mãos não irão ferir mais ninguém, porque eu vou cuidar deles para que não firam ninguém. É esse cuidado na vida que vai trazer a minha paz. Como eu percebo cada situação. Ah, porque alguém me ofendeu. Não é o outro que me ofende. É a maneira como eu reajo àquilo que o outro me disse que fez com que eu me ofendesse. Repito mais uma vez. Somos aprendizes. A vida em si é uma grande escola. Por muito tempo eu falei, como muitos outros falam, que o mundo é uma escola. Mas qual mundo? Material, espiritual? Então a minha vida enquanto espírito é uma grande escola, porque eu tenho tantas oportunidades de aprender lições em qualquer dimensão que eu esteja, basta que eu queira aprender. Então que queiramos cada um de nós sermos esses aprendizes permanentes e persistentes nos caminhos da vida. Percebamos que mesmo numa noite escura existe luz. Porque se eu estou em paz comigo, consciente do meu compromisso para com a vida, eu me torno uma luz. Entretanto, se eu estiver inquieto, perturbado, eu posso estar em meio ao maior clarão e eu estarei no escuro. Lembrem sempre que a vida são escolhas e cabe a cada um de nós escolher como queremos estar. Eu de vez em quando, nesses encontros, conversando com vocês, eu lembro um livro infanto-juvenil que eu li na minha fase adolescente e que marcou muito o meu entendimento. Poliana Menina era o título do livro. Não lembro nem quem era a autora ou o autor. Mas a história em si me marcou porque é uma menina que de todas as possibilidades adversas ela encontrava alguma coisa boa. É o que eu falava há pouco quando dizia de olharmos nos olhos. Eu posso olhar no olhar do outro e encontrar coisas boas no outro. Porque o problema não está no olhar do outro, está no meu olhar, como eu olho o outro. Então queiramos cada um de nós olhar a vida com beleza, olhar o outro com beleza, que tenhamos olhos de fraternidade, de amor para todos aqueles que conosco caminham, que queiramos e busquemos ver no outro o que ele tem de melhor, as coisas boas que ele tem em si, porque as coisas ruins nós também temos. Mas eu não gosto de ser visto pelo meu lado negativo. Eu acho sempre que eu sou bom, que eu sou melhor do que o outro. O outro pensa do mesmo jeito. Ele se acha bom, quer ser visto por aquilo que ele tem de bom. Como
que eu sou responsável por cuidar de mim, da minha mudança, da minha evolução, e ele é responsável por cuidar dele, por que eu desperdiçar meu tempo, a minha oportunidade de estar ao lado do outro, buscando coisas ruins? Por que não ver as coisas boas que ele tem? Não é para eu dar ao outro aquilo que eu quero receber? Eu gosto de receber coisas boas. Então vejamos o melhor no outro. Vamos sorrir mais, já que não podemos abraçar. Mas sorrir com os olhos, para que o outro perceba em nosso olhar a alegria e a felicidade de estar junto a ele. Partilhemos mais nossas boas emoções, nossos bons sentimentos para com os outros. Calemos as nossas dores. O outro não precisa da nossa dor. Ele precisa do nosso bem-estar. Lembremos que o momento é de alegria, mesmo em meio à dor. Alegria pela vida estar presente em nós em qualquer situação, em saber que se precisar sair deste corpo, continuaremos vivos. Aproveitemos cada minuto neste corpo. Mas aproveitemos também, assim como tantos outros irmãos que nos antecederam, a oportunidade de estarmos em outras dimensões. Afinal, é um caminho natural para todos nós. Então, que não nos afligemos, que sejamos instrumentos de paz na vida do outro. Por certo, à medida que assim fizermos, vamos perceber que é um mundo de paz se constrói à nossa volta. E aí, para encerrar, eu lembro do Pequeno Príncipe a nos dizer que somos eternamente responsáveis por aquilo que cultivamos. Cultivemos o amor pelo outro. Sejamos eternamente responsáveis pelo outro. Que Jesus, em todo o seu amor para conosco, ampare e ilumine a cada um de vocês. Que eles dê uma semana de muita paz, de muito amor, de muita luz. Obrigado por me atenderem até esse instante. Muita paz.